Bom dia a todos e boa noite, se for o caso. Eu vim rapidamente falar um pouco para os interessados sobre os estudos que a gente está fazendo na disciplina de genética há muitos anos sobre o câncer gástrico. Esse câncer é um câncer que é muito prevalente, incidente no leste da Ásia. Cerca de 50 a 60% das pessoas têm câncer gástrico. No Brasil, ele fica entre 6 a 10%. Mas da região norte do país, ali no Pará, aquela região mais amazônica, existe uma incidência e prevalência mais elevada desse câncer. Então, depende também. Como sabemos, o câncer é decorrente de vários fatores, tanto ambientes quanto genéticos, epigenéticos, etc. Nós estamos abordando esse câncer, o estudo desse câncer, do ponto de vista genético e epigenético. Qual que é o objetivo? O objetivo é entender um pouco a etipatogenia dessa doença, saber se conseguiríamos investigar e identificar marcadores genéticos ou epigenéticos, portanto, biomarcadores, que poderão auxiliar no diagnóstico, no prognóstico e no tratamento desse câncer. A questão desse câncer é que, em geral, é um câncer que é detectado quando já está muito adiantado. Então, o grau de mortalidade é muito elevado nesse câncer, porque o câncer não tem nem semiologia, nem sintomatologia antes, quando é a fase inicial, e só vai ter quando está numa fase muito adiantada, que em geral leva para a morte. Nós temos trabalhado há muitos anos com esse câncer, na disciplina de genética da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e eu pedi a alunos meus, um aluno de pós-doc, um aluno de doutorado, outro de mestrado, para falarem um pouquinho do trabalho deles. E justamente é sobre as diferentes abordagens genéticas e epigenéticas no câncer gástrico. Olá, meu nome é Bruno e eu sou pós-doutorando no laboratório de pesquisa da professora Marília Smith. Atualmente faço parte de um projeto que visa identificar microRNAs diferencialmente expressos em amostras de pacientes com câncer gástrico comparadas a amostras de indivíduos sem câncer. O câncer gástrico é uma doença agressiva e comumente diagnosticada tardiamente em estágios avançados. Isso ocorre devido ao fato dos pacientes ficarem assintomáticos ou terem sintomas inespecíficos durante um longo período de tempo. Consequentemente, na época do diagnóstico, esses pacientes geralmente apresentam metástases, o que contribui para um mau prognóstico da doença. Durante os últimos anos, o tratamento de pacientes com câncer gástrico melhorou, graças a avanços na cirurgia, radioterapia e quimioterapia. No entanto, isso não se traduziu em melhores taxas de sobrevida em longo prazo. Sendo assim, a identificação de novos marcadores para melhorar o diagnóstico e prognóstico desses pacientes é de grande interesse, bem como o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas para reduzir a necessidade de cirurgias mutiladoras e terapias adjuvantes mórbidas. Sendo assim, a principal hipótese do nosso estudo é que esses indivíduos com câncer gástrico, quando comparados a indivíduos sem câncer, tanto na corrente sanguínea quanto em amostras de tecido gástrico tumoral, possuem diferentes níveis de expressão de microRNAs, que são pequenas moléculas de RNA capazes de funcionarem como excelentes biomarcadores. Para isso, as amostras de tanto de indivíduos com câncer quanto de indivíduos sem câncer são coletadas e analisadas. Os dados provenientes dessas análises nos fornecem importantes informações sobre o processo de tumorigênese gástrico. Além disso, nos permitem identificar novos alvos moleculares para o desenvolvimento de ferramentas para melhorar o diagnóstico, prognóstico e tratamento desse tipo de tumor. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo, sou aluno de doutorado, orientado pela professora Marília Smith, e nós trabalhamos com câncer gástrico. Câncer gástrico que tem uma elevada incidência no Brasil e no mundo, né? E no Brasil tem um problema bem sério, que é o de diagnóstico em um estágio muito avançado da doença, né? E isso gera problemas com relação à sobrevida, por exemplo,
e problemas com relação ao custo do tratamento, né? Onde na maioria das vezes ele é cirúrgico, retirada do tumor, seguido de radioterapia ou quimioterapia. Portanto, o câncer gástrico hoje é um grande problema de saúde pública, né? E a gente, focado nisso, a gente tenta entender melhor os mecanismos de carcinogênese gástrica, tá? Para que promova um diagnóstico mais precoce para essa doença, né? E para tanto, nós estudamos os genes associados à regulação e manutenção do complexo telômero-telomerase, né? A maioria dos genes são genes de reparo de DNA, genes de controle da divisão celular, né? Pois qualquer alteração desses genes vai alterar a divisão celular de uma forma geral, formando um processo de instabilidade genética, né, que é comum em todos os tipos de câncer. E daí a importância de estudar tudo isso, né? Para tanto, também a gente utiliza, para realizar esse estudo, a gente utiliza técnicas de biologia molecular, como análise da expressão gênica por PCR em tempo real, análise de CNVs, né, variação no número de cópias, também por PCR em tempo real, a medição do comprimento de telômeros nesses pacientes, análise de proteínas por imunohistoquímica, análise de metilação de DNA por sequenciamento de nova geração, onde a gente faz um apanhado bem a fundo no estudo desses genes, né, visando caracterizar bem esse mecanismo da doença, né, essas alterações envolvidas nesses processos de carcinogênese gástrica. Com isso, a gente pode estar promovendo a identificação de alguns biomarcadores em estágios iniciais da doença e também caracterizar toda a evolução da doença de uma forma geral, né? Esse é o objetivo do nosso trabalho. Obrigado. Olá, meu nome é Bruno e eu sou aluno de mestrado da professora Maria. O objetivo do meu projeto é identificar novos alvos terapêuticos e de diagnóstico para o câncer gástrico, já que o câncer gástrico é frequentemente identificado nos estágios mais avançados da doença. Isso faz com que ele tenha uma alta taxa de mortalidade. E para a realização do meu projeto, nós coletamos amostras de sangue, de tecido tumoral e de tecido adjacente não tumoral, que é a margem normal em volta do tumor. Isso tudo acontece durante a cirurgia de gastrectomia, que é a remoção parcial ou total do estômago. E esse é o tratamento mais comum realizado para o câncer gástrico. Nós também coletamos amostras de tecido gástrico normal, de pacientes que foram submetidos à endoscopia de rotina. E esses são tecidos negativos para câncer, negativos para gastrite e negativos para infecção por H. pylori. Então essa é a amostra que nós usamos como controle negativo para a doença. E depois disso, nós extraímos o DNA e o RNA dessas amostras e em seguida analisamos a expressão gênica e o número de cópias de 4 genes localizados numa região específica do cromossomo 8, que é uma região que está frequentemente amplificada no câncer gástrico. Então, os genes que eu estudo no meu projeto são o FAN49B, o FAN84B, o GSDMC e o microRNA 5194. E por fim, nós comparamos a expressão desses 4 genes entre as amostras coletadas e buscamos também associações entre a expressão desses genes, o número de cópias e as características clínico-patológicas dos pacientes. Então, dia 28 de setembro é o dia comemorado do câncer gástrico. Aqui no Brasil existem diversas associações ou ONGs de doenças relacionadas à área de genética ou outras doenças. Por exemplo, existe a Associação Brasileira de Alzheimer, existe a Associação Brasileira de X frágil, e assim os apoiadores, os amigos, familiares dos indivíduos com essas doenças, eles têm um respaldo dessa sociedade para conhecer melhor a doença, saber como podem contribuir, saber qual seria o seu papel de cuidadores dessas doenças. Eu acho que o objetivo esse é muito interessante. Obrigada.